Boa tarde, amados. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a presença do nosso amado Espírito Santo. Amém? Vamos falar hoje do Salmo 107. Antes, eu peço que vocês compartilhem esse vídeo, curtam esse vídeo, para que mais pessoas possam estar ouvindo e aprendendo através da palavra de Deus. Amém? Deus é misericordioso pelo fato de Ele trazer essa palavra ao meu coração e fazer com que, então, eu crie esse vídeo para levar a palavra dele àqueles que necessitam. Deus é misericordioso, porque Ele, através da sua palavra, Ele fala conosco. Através do seu Espírito também Ele fala conosco, através dos pastores, através da igreja. E Ele falou comigo através desse salmo. E eu tenho certeza que muitos precisam ouvir. Esse salmo, basicamente, ele fala sobre nos encontrarmos em dificuldades, às vezes por desobediência, às vezes por pararmos de escutar a voz de Deus, e com isso nos pegarmos numa situação difícil. E aí Deus nos ensina que na nossa angústia nós levantamos o nosso clamor como último recurso. Lembramos de Deus e Deus vem e muda a nossa sorte. Então vamos ler Salmo 107. Versículo 1 até o 8 fala do povo de Deus. Fala do povo de Deus que teve uma batalha no deserto. Então diz assim: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Digam os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo. Se congregou dentre as terras, recongregou dentre as terras do Oriente, do Ocidente, do Norte e do mar, andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos desfalecia neles a alma, e então na sua angústia clamaram ao Senhor. E Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito para que fosse a cidade em que habitassem. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Então o povo estava perdido, o povo estava cansado, errante pelo deserto, sem achar cidade em que habitassem. Andavam famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. E então, na sua angústia, o que eles fizeram? Lembraram do Senhor e clamaram ao Senhor. E o que o Senhor fez? A palavra diz que Ele os livrou das suas tribulações, conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem a cidade em que habitassem. E aí o salmista encerra essa parte do salmo dizendo: rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Rendam graças. Nós não devemos somente chamar Deus, clamar a Deus quando nós estamos angustiados, quando nós estamos numa situação difícil. Devemos, quando nos tempos bons, nos tempos de prosperidade, de alegria, render graças ao Senhor. Não devemos deixar para clamar ao Senhor somente quando estamos numa situação difícil. Do versículo 9 em diante, ele fala sobre a alma sequiosa. Aqueles que estavam na sombra da morte, presos, em aflição e em ferros. Então diz assim, a partir do versículo 9, ainda no capítulo 107, pois descedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo. De modo que lhes abateu com trabalhos o coração, caíram e não houve quem os socorresse.
Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e ele os livrou das suas tribulações. Também esse que estava nas sombras da morte, preso em aflição em ferros, na sua angústia clamou ao Senhor e ele os livrou das suas tribulações. Tirou-os das trevas e das sombras da morte e lhe despedaçou as cadeias. E depois então ele diz aqui de novo: rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Então ele repete aqui no final: rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Rendam graças. Então nós devemos render graças ao Senhor, nós que fomos remidos. Nós que um dia fomos salvos. Um dia Deus estendeu a mão dele e nos tirou do mundo das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. E muitas vezes nós esquecemos disso. Nos distraímos. E aí Deus permite que venha a angústia, a dificuldade, que nos coloca num deserto. E quando nós nos lembramos dele, então ele vem e nos salva, nos livra. Aqui a partir do 17, os estultos, por causa do seu caminho de transgressão, e por causa das suas iniquidades serão afligidos. Então é mais um grupo de pessoas. Além desses que estavam perdidos no deserto, além desses que estavam na sombra das trevas, presos por ferros, também tem os estultos, por causa do seu caminho de transgressão, e por causa das suas iniquidades serão afligidos. A sua alma aborreceu toda sorte de comida, e chegaram às portas da morte. Então na sua angústia clamaram ao Senhor e ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Enviou-lhes a sua palavra. Como no vídeo anterior eu havia falado, como é importante a palavra do Senhor, a liberação de uma palavra do Senhor. Uma palavra, apenas uma palavra. E aqui diz: enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de ações de graça e proclamem com júbilo as suas obras. Então, na nossa prosperidade, na nossa paz, na nossa calma, na nossa mansidão, nunca devemos esquecer do Senhor. Sermos gratos e com ações de graças agradecer e adorar o Senhor. Depois, aqui, a partir do versículo 23, o salmista fala do mar, da bravura do mar, da tempestade no mar. Os que tomando navios descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor, e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso, que elevou as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram até os abismos. No meio dessas angústias desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalharam como ébrios, e perderam todo o tino, perderam a razão. Então na sua angústia clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. Aleluias. Então, 28 em diante. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. Deus é muito bom. E ali no 31, então, ele repete: rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no também a assembleia do povo, e o glorifiquem no conselho dos anciãos. Ele converteu rios em desertos, e mananciais em terra seca, terra frutífera em deserto salgado, por causa da maldade de seus habitantes. Converteu o deserto em lençóis de água,
e a terra seca em mananciais. Estabeleceu aí os famintos, os quais edificaram uma cidade em que habitassem. Semearam campos e plantaram vinhas, e tiveram fartas colheitas. Ele os abençoou, de sorte que se multiplicaram muito, e o gado deles não diminuiu. Mas tornaram-se a reduzir-se e foram humilhados pela opressão, pela adversidade e pelo sofrimento. Lança ele o desprezo sobre os príncipes e o faz andar errantes, onde não há caminho. Mas levanta da opressão o necessitado para um alto retiro. Ele prospera famílias como rebanhos. Os retos veem isso e se alegram, mas o ímpio por toda parte fecha a boca. Quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Amém? Então, amados, fica aqui esse Salmo 107. Eu acho importante que de vez em quando se leia, porque muitas vezes nós nos perguntamos, eu vou pegar a Bíblia para ler, mas o que eu lerei na Bíblia? O que eu vou ler na Bíblia? Qual a palavra certa a ler na Bíblia? Irmãos, Deus fala conosco através da Bíblia. E esse Salmo 107, Deus fala com nós, mostra para nós que nós só entramos em luta, na angústia, e no deserto, e no mar tempestuoso, e na sombra da morte, e no pecado, quando nós nos esquecemos de Deus, quando nós paramos de render graças, quando nós paramos de adorar o Senhor. E Ele aqui nos ensina então que nós, na nossa angústia, clamamos por Ele e Ele vem e nos livra dessa angústia. Então, é uma palavra que pode ser repetida a leitura várias vezes. Se nós não temos uma ideia do que ler na Bíblia, vamos ler esse salmo. Sempre, toda vez. Outro momento, Deus vai falar outra palavra. E aí nós vamos persistir naquela outra palavra. Muda a estação, muda o tempo. Muda a forma, muda a palavra, muda a orientação. E quando Deus fala, não há dúvidas. E aqui Deus, nesse salmo, Ele está nos orientando sobre isso. Que nós entramos na angústia por falta de obediência, muitas vezes. Falta de atenção. Às vezes nós nos dispersamos, nos distraímos. E a vida com Deus não pode haver distração. Jesus Cristo fala, vigiai e orai. Então, para começo, pegue esse salmo, leia esse salmo quantas vezes for necessário. Vai chegar a hora, escutem bem, vai chegar a hora que Deus vai falar outra palavra. E aí vocês vão continuar lendo esse salmo e essa nova palavra. Nas suas orações, peça para que Deus envie uma palavra nova, para que Deus dê um renovo no mundo espiritual. E Deus vai dar. Lá em Salmos 60, no versículo 12, Salmos 12, diz assim: só com Deus conquistaremos a vitória, pois é Ele quem destrói todos os nossos adversários. Então, amados, se a tua vida não está muito boa, se está enfrentando dificuldades, às vezes no casamento, né, no trabalho, na provisão, uma doença, uma enfermidade, se agarre com Deus, busque de Deus. E entenda através desse Salmo 107 que na nossa angústia nós clamamos ao Senhor e o Senhor vem e nos livra. Ele nos perdoa pelos nossos pecados. Clame ao Senhor. Peça para que Ele perdoe pelos teus erros, perdoe por ter se distraído, e Ele vai ouvir a tua oração. Amém, amados? Que essa palavra entre no coração de cada um. E mais uma vez, eu peço, compartilhem esse vídeo, curtam esse vídeo, inscrevam-se no canal, para que essa ferramenta, o YouTube, ele entenda que é um assunto relevante e assim mais pessoas consigam ouvir a palavra de Deus. Porque eu sei que muitas pessoas não têm paciência, não têm buscado da palavra, não têm sentado para ler a Bíblia.
E é isso que Deus me pediu para fazer. Que eu buscasse, então, a palavra dele na Bíblia e trouxesse para vocês. É mais simples para vocês ouvirem. E a partir desse vídeo, a partir desses vídeos, a partir desse trabalho que estou fazendo aqui, vocês comecem então a ter entendimento para ler a Bíblia. Ler a Bíblia, buscar de Deus, entender a vontade de Deus. Amém? Então fica aqui esse Salmo 107. Espero que Deus tenha falado aos corações. Espero que vocês possam buscar mais de Deus, entender mais como Deus age e que Deus abençoe a cada um, a família de cada um, o trabalho de cada um, a saúde de cada um. Que a mão de Deus esteja sobre a vida de todos vocês. Amém? Até o próximo vídeo. Deus abençoe.